Bom, esse lugar aqui sempre me inspira a falar sobre a natureza, né? Meio ambiente. Estava lendo outro dia que deve existir na face da Terra mais de 8 milhões de seres vivos, né? Considerando animais, plantas, insetos, bactérias, né? Tudo que é ser vivo, mais de 8 milhões. Eu até achei que eram mais, né? Impressionante como de uma primeira forma de vida se diversifica para chegar a mais de 8 milhões de seres vivos. Diz que tem uma margem de erro de 1 milhão e meio, porque não se consegue identificar todos os seres vivos. Imagina que a cigarra, por exemplo, aquela que a gente ouve cantar, ela quando acasala e reproduz, o que ela reproduz é uma ninfa, que chama, né? Ela entra debaixo da terra e pode viver de 1 ano a 17 anos debaixo da terra. Aí quando ela se torna adulta, né? E se transforma na cigarra, vai viver 1 mês. Os machos, então, mesmo as ninfas dos machos vivem muito pouco. Então a natureza é uma coisa fascinante e a gente tem que tratá-la com o maior carinho, porque o ser humano é o único que tem consciência, pelo menos que a gente consegue identificar. E é um privilégio, talvez divino, então a gente devia ser o que mais cuida da natureza. Porém, todavia, contudo, é preciso comer, é preciso viver. Nós não somos mais caçadores, né? Não somos mais extrativistas, até porque não dava. Imagine 7 milhões de pessoas caçando, pescando, né? E extraindo da natureza. Seria impossível, né? Seria uma catástrofe. Talvez até a humanidade tenha crescido muito, exatamente porque conseguiu dominar um pouco a natureza, conseguiu criar agricultura, criar animais para a sua alimentação, né? Animais que não existiriam sozinhos na natureza. Porque a vaca, por exemplo, o boi, não viveria mais do que 3 anos na natureza, seria abatido por predadores. E a gente hoje abate um boi para comer com 1 ano 7 meses, 1 ano e 8 meses, ele chega ao seu peso ideal. Bom, enfim, essas coisas até dão uma sensação de crueldade, né? Você abater outro ser vivo para se alimentar. Mas a gente também come alface. A alface a gente retira, né? A gente mata essa planta, que viveria muito pouco. O ciclo de vida do pé de alface é muito curto. As frutas a gente ainda consegue não eliminar a árvore, né? Mas não dá para a gente viver só de frutas, infelizmente. O ser humano não. É um desafio da gente conciliar a questão do meio ambiente com a produção agrícola é muito grande, porque para você produzir na agricultura, normalmente você deve desmatar ou deve retirar o que está ali naturalmente. Você vai botar outra coisa no lugar. A soja, por exemplo, é muito boa para o solo. Ela consegue botar no solo os nutrientes que já existiam lá. Você usa muito pouco, usa talvez calcário, mas não usa muita coisa artificial nesse tipo de produção. Mas outros não. Outros, se você não usar defensivo, a planta não sobrevive, morre, e até você precisa anular certos venenos naturais. Então aí existiu um conflito, quer dizer, entre a preservação do meio ambiente e a produção, né? Esse conflito, em alguns momentos, ele chega ao ponto da irracionalidade de ambas as partes. Ou seja, não pode produzir, e o outro posso produzir a qualquer custo, porque eu tenho que reduzir, tenho que aproveitar ao máximo a minha terra, tenho que tirar dela o máximo, então tenho que ocupar o máximo. Como é que se chega a um entendimento? Primeiro pela legislação. O Brasil hoje tem até um código florestal. No caso da Amazônia, você é obrigado a ter uma reserva legal de 80% da área, você só pode usar 20%.
No caso ali do Centro-Oeste, na fronteira da Amazônia, você só pode usar 50%. Nas outras áreas do país, você é obrigado a ter uma reserva legal de 20%. E de preferência protegendo as matas ciliares. O que eu espero então do novo governo? É que haja conversa, que eles consigam conversar. Que o ministro da Agricultura, a ministra, converse com o ministro do Meio Ambiente. Que o ministro do Meio Ambiente converse com o pessoal do INCRA, né? Converse com o pessoal da indústria, que fazem emissões, com o pessoal da energia. Sem buscar o bom senso. A gente não pode partir do princípio que uma pessoa que está à frente do empreendimento hidrelétrico quer destruir a natureza, né? Ele quer usar exatamente a força da natureza para gerar energia, né? Ou vai fazer uma fábrica que vai jogar no ar tudo. Essa mentalidade acho que já passou. A geração que hoje está à frente das empresas meio que foi conscientizada até nas suas escolas para preservar o meio ambiente. Eu não sei se eu estou sendo muito poliana, né? Aquela que só via o lado contente da vida, o lado mais otimista, mas estamos chegando num estágio da civilização, mesmo num país pobre como o Brasil, em que de fato o que mais degrada o meio ambiente é a miséria. Porque o miserável, ele não tem como preservar o meio ambiente, quer dizer, ele sobrevive para aquela próxima hora, ou seja lá o que for. Não vai ter consciência de que amanhã é um novo dia, semana que vem vai existir. Ele precisa sobreviver para agora. Então, o ataque à miséria, ou seja, resolver o problema da miséria, seria talvez o denominador comum de uma pauta entre meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Um novo governo é sempre um momento de esperança. O ministro do Meio Ambiente assumiu assim, não com a simpatia dos ambientalistas, mas vamos tentar o diálogo primeiro, antes de a gente tentar criar um conflito, vamos partir primeiro para o diálogo. Se não der certo, aí é outra conversa.